Você quer aprender exatamente como criar esse efeito aqui dentro do Revit sem utilizar nenhum programa de edição? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como fazer isso aqui dentro do Revit. Beleza, então já tô gravando aqui a minha tela. Eu tô com esse projetinho aqui que eu desenvolvi especificamente aqui para essa aula, tá? E aí, beleza, vamos ver como que a gente cria esse efeito aqui. Eu tô numa vista 3D, né, que é essa vista que a gente abre nesse ícone aqui de visualização rápida, que já vem por padrão aqui no Revit essa vista. E aí, beleza, eu tô com o meu terreno, né, tô com a minha construção, a minha casa. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir no painel de propriedades, a gente pode ver que a minha caixa de corte está desativada. Então, a gente vai ter que ativar ela aqui, tá? Então, eu vou clicar aqui fora, né, para ter certeza que eu não tô selecionando nada. E aqui eu vou procurar por caixa de corte. Tá aqui, ó, caixa de corte, vou ativar, vou dar um aplicar. Pronto, ativou minha caixa de corte, eu vou pegar ela, ó, vou selecionar. E aí, com essas setinhas azuis aqui, eu vou trazer ela para perto aqui, ó, para o mais perto possível da minha construção, tá? E eu vou fazer isso aqui, né? Lógico, você tem a opção de deixar, de mostrar o seu terreno aqui, a sua topografia, ou simplesmente também você pode clicar, né? Se você, por exemplo, eu quero mostrar só o efeito só da minha construção, não quero mostrar o meu terreno. Você pode selecionar seu terreno, clicar com o botão direito, ocultar na vista elemento, tá? E aí ele vai desocultar aqui. Eu vou dar um Ctrl Z, vou deixar com o terreno. Também vou mostrar como você pode fazer isso depois também. Então, beleza, essa é a primeira parte, né? Ativar a caixa de corte e aí deixar aqui recortado somente o que você quer visualizar, tá bom? Então, agora o segundo passo, que é bem importante, a gente rotacionar, deixar na posição mais ou menos que eu quero. Eu posso, se eu quiser um isométrico certinho, eu posso vir nessa caixinha aqui de visualização, né? E aí, clicando nela, eu tenho um isométrico aqui perfeito, né? Então, ele vai ficar totalmente isométrico, beleza? Feito isso agora, né, eu posso também, se eu quiser deixar um pouco mais distorcida, eu posso também, mas nesse caso aqui eu vou deixar ela na isométrica certinho aqui, tá bom? Beleza, feito isso, o que que a gente vai fazer agora? Muito importante, não esqueça de fazer isso que eu vou fazer agora. A gente vai vir aqui, ó, tá vendo que tem um íconezinho de uma casa com um cadeado aqui embaixo? Então a gente vai clicar nele e aí vai vir aqui em salvar orientação e bloquear vista, tá? Então quando a gente clicar aqui em bloquear vista, se você por acaso mexer com o seu mouse e rotacionar sem querer, né, o seu 3D, você não vai conseguir porque exatamente ele vai estar bloqueado e é isso que a gente quer. Então eu vou colocar aqui salvar vista. O nome eu vou colocar como perspectiva isométrica, tá? Pra gente poder diferenciar. E aí eu vou dar um OK. Beleza, agora a nossa vista está bloqueada, você pode ver que o cadeado ficou amarelinho. Se eu segurar o Shift e tentar rotacionar minha vista, ó, ele não deixa porque ela está bloqueada. Então eu posso só, né, dar um pan aqui, mas eu não posso rotacionar, beleza? É isso que a gente quer. Agora o que que a gente vai fazer? Segundo passo, clica com o botão direito aqui, ó, perspectiva isométrica, que é a vista que a gente acabou de renomear, e vai aqui em duplicar a vista, duplicar com detalhamento, tá? Então a gente vai duplicar todas as informações dessa outra vista aqui. Beleza? Então, tá aqui duplicada, só que o que eu vou fazer? Se eu abrir aqui essa outra vista, ó, aqui eu tô no Revit 2022, e essa nova versão do Revit 2022, ele tem essa opção de visualizar os eixos no 3D, tá? Então, se você tiver no Revit 21 para trás, você não vai estar enxergando esses eixos aqui, porque é uma novidade a partir do Revit 2022, tá bom? Então, se eu colocar aqui em linhas ocultas, ó, vai dar pra gente enxergar melhor, né, esses eixos aqui, beleza? Então, o que que eu vou fazer aqui? Lembra que eu renomeei como esse de cima, como isométrico, que é esse aqui, ó. Beleza? Então, eu vou selecionar esse de cima, ó, vou clicar com o botão esquerdo aqui do mouse, e aí eu vou, ao invés de deixar a perspectiva isométrica, eu vou renomear ele como planta, tá? Que vai ser a vista em planta, né? Planta perspectiva, tá? Que vai ser a parte que a gente vai ver como se fosse uma planta baixa, só que também perspectiva sobressaindo do nosso 3D, tá? Da nossa maquete eletrônica aqui, beleza? Então, renomeei aqui, ó, planta perspectiva, vou dar um Enter, ele já renomeou, então, agora a de cima eu vou deixar como perspectiva isométrica e vou apagar essas informações, vou clicar aqui fora. Beleza, agora, se eu clicar aqui, ó, perspectiva isométrica, ó, vou clicar duas vezes. Então, essa aqui é a nossa perspectiva isométrica, que está no modo realista, tá? De exibição. E aí, clicando duas vezes, a gente tem a planta aqui, tá? Que está no modo de exibição de linhas ocultas, que é o modo de exibição que eu acho que fica mais interessante, né? Para ficar com mais aspecto de desenho 2D, beleza? E aqui, então, eu vou deixar, né, desse jeito, esse no realista e o de baixo aqui no linhas ocultas aqui nas configurações, beleza? Agora, o que eu vou fazer é simplesmente pegar aqui na minha planta perspectiva
né? E trazer esse gripzinho, ó, cortar a minha residência até que fique mais ou menos no formato como se fosse uma planta, né? Ele vai ficar com um pouquinho de parede, porque a gente tem que ver os nossos móveis, mas eu vou recortar o máximo que eu conseguir aqui, ó, tá? E aí, né, vou ajustando os detalhes, vou selecionar o meu terreno, porque eu não quero enxergar o meu terreno aqui nessa vista. Seleciono, clico com o botão direito, ocultar na vista, elementos, tá? Agora a gente não tá vendo mais o terreno, tô vendo só a caixa de corte aqui, beleza? E aí eu posso configurar isso aqui certinho, né? Beleza, então vamos supor que eu queira deixar, né, dessa forma aqui, cortando nessa altura aqui. Pronto, então clico com o botão direito na minha caixa, tá, de corte e clico aqui em ocultar na vista, elemento. Pronto, vai ficar bem mais limpo aqui. Eu também não gosto de exibir esses níveis aqui que aparecem no 3D. Seleciono, clico com o botão direito, ocultar na vista, categoria, tá bom? E agora a gente vai enxergar esses eixos, que lembrando, você só vai conseguir representar os eixos aqui no 3D se você tiver no Revit 2022 para frente, né? Dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. E caso você esteja utilizando a versão mais antiga, você não vai ter essa opção aqui de utilizar os eixos. Para ficar mais interessante, ó, vou ativar aqui as sombras, clicando aqui depois desse sol, ativo minha sombra, ele já vai dar uma volumetria aqui para minha planta, né, que vai ficar bem legal. E outra coisa muito legal também que a gente pode fazer é vir aqui em cotas, ó, selecionar a cota e a gente consegue cotar. É bem legal aqui também, direto no 3D, ó. E aí ele vai aparecer também, tá? E aí vai ficar com mais cara ainda de desenho técnico, né? Então posso, ó, selecionando os meus eixos, cotando. Lógico, eu não vou fazer um por um para não demorar tanto aqui o vídeo. Mas aí você pode, né, cotar nos seus projetos aí. Beleza? Então, vamos por aqui que eu finalizei. Vou cotar só esse lado aqui, para ficar igual aos dois lados. Beleza, criei minhas cotas aqui, olha que interessante, já está cotado. E aí, como que a gente vai fazer agora a montagem sem utilizar Photoshop, sem utilizar nenhum programa de edição? Lembra que a gente travou a nossa vista, então a gente não consegue rotacionar, e também na outra vista aqui no Realista, também não consigo rotacionar, tá? Então, isso daí é muito importante, não esqueça de fazer isso. Agora a gente vai abrir uma vista, vai vir aqui em vista, e criar uma nova folha, tá? E aqui por padrão no Revit, ele já importa uma folha aqui, ó, tamanho A1 métrico. Eu vou selecionar essa folha, vou clicar aqui em abrir. E agora o que a gente tem que fazer é simplesmente arrastar o nosso desenho para cá, para dentro. Então vou selecionar, por exemplo, a perspectiva isométrica primeiro, né, que ela vai ficar aqui embaixo. Vou posicionar aqui na minha folha. Beleza, já está aqui dentro. E aqui dentro da folha mesmo, ó, tô vendo que ela está aparecendo caixa de corte, né? Eu posso organizar isso aqui, ó. Vamos supor que eu não queira enxergar aqui o teto da minha residência. Então eu posso abaixar ele aqui, ó, tá? Até cortar. Opa, selecionei errado aqui, deixa eu dar um Ctrl Z. Vou abaixando até cortar, né? Então vamos supor, eu quero mostrar mais ou menos assim e depois a minha planta, tá? E aí vai de gosto também. E aí clica, seleciona, oculta essa caixa de corte, ó, ocultar na vista elemento. Já vai ficar bem mais limpo. Vou ocultar também esses níveis aqui, ó. Clico com o botão direito, ocultar na vista, selecionar de novo, clico com o botão direito, ocultar na vista, elemento. Beleza, tá bem limpo agora, né? Tá aqui o nosso 3D. E aí agora o que eu posso fazer é simplesmente pegar e arrastar o meu segundo desenho, que é a minha planta, né? Que é um desenho mais técnico que a gente vai fazer essa montagem, ó. Beleza, já tá aqui, ó, tá? Eu posso posicionar certinho. E aí já tá com as nossas cotas, ó, os nossos eixos. Muito interessante, né? Com a sombra ativada. E aí a gente vai fazendo essa configuração. Eu vou selecionar essa vista, vou vir aqui, ó, no título, vou colocar nenhum título, que eu não quero que apareça título aqui. E aí, beleza, tá aqui o nosso desenho, tá? E aí, como que a gente pode, para ficar mais interessante também, eu poderia, por exemplo, vamos supor que eu queira que essa maquete minha fica no efeito de maquete, né? Uma dica que eu vou dar para você que ficou até aqui nesse vídeo. Vou clicar aqui, ó, abrir essa vista. Vou ocultar o meu terreno, tá? Eu acho que vai ficar mais legal sem o terreno, ocultar na vista elementos. Beleza, vai ficar aqui o 3D da nossa residência. E agora, uma dica bem legal também que você pode fazer é aplicar um material de madeira, né, aqui no seu modelo, né, na sua construção. Por exemplo, vou selecionar minha parede, vou vir aqui em editar tipo, editar estrutura, e aqui no material, ó, eu vou selecionar, vou aplicar um material de madeira aqui nessas paredes para ficar com efeito de maquete, que eu acho que vai ficar bem legal. Então eu já estava até mexendo aqui antes, ó, já está essa madeira, esse material que já vem no Revit aqui, que chama cabinetes, né? E aí, beleza, com esse material, uma única configuração que eu vou fazer é vindo aqui, ó, nessa setinha, editar imagem, tá? Pra gente redimensionar essa imagem, para ela ficar maior. E aqui, eu vou deixar com tamanho, ao evitar 0.25, eu vou deixar um tamanho de 2,
que você vai ver que vai ficar bem melhor, tá? Então 2x2, concluído, já mudei o tamanho, selecionei ela aqui, ok. Tá? Então estou aplicando esse material de madeira, ó, a gente pode ver que está com o nome aqui. Eu vou selecionar esse nome e vou dar um Ctrl C para mim também colocar nos pisos, né, nos outros elementos. E vou dar um OK aqui, ó, tá? Aplicar. Assim que eu der um aplicar, você vai ver que ele vai mudar os materiais de todas as paredes aqui. Beleza? Vou dar um OK. Agora vamos fazer isso para o piso também, né? A gente poderia colocar. Eu acho que fica até legal assim, ó, né? Só nas paredes. Acho que fica bem interessante, eu vou deixar dessa forma. E aí, fechou. Agora eu vou clicar 2 vezes aqui fora da folha. Tá aqui o nosso 3D cortado e a nossa planta aqui. Agora, para ficar bem alinhado certinho, eu vou vir aqui a anotar. Pegar a ferramenta aqui, ó, linha de detalhe. Pegar a ferramenta de linha, eu posso pegar aqui projeção, tá? Que ele vai colocar uma linha tracejada. E aí eu vou pegar, né? Eu posso dar um zoom, ó, para pegar certinho aqui. E vou trazer para cima aqui, ó. Pode passar, tá? Depois a gente vai arrumar direitinho. Vou fazer isso e também aqui do outro lado, tá? Pra gente poder posicionar certinho aqui e alinhar com o nosso desenho. Beleza? Pronto, selecionei agora aqui a minha vista, ó. Eu posso com a tecla do teclado, a setinha do lado pro outro, né? Pra cima e pra baixo. Eu posso posicionar até alinhar certinho aqui as pontas das minhas paredes com a minha linha tracejada, tá? E agora fazendo isso é só selecionar a minha linha, ó, e trazer até aqui, né, morrendo aqui no meu desenho certinho, ó. Beleza? Fechou. Agora vou selecionar aqui essa linha CS para criar uma similar e vou fazer isso para os outros lados também, ó, tá? Então, beleza, eu vou fazer isso aqui também, trazer até aqui no desenho, né?